Fala pessoalzinho do primeiro A, tranquilo? Espero que sim. Bora para a aula de hoje então? Bora. Então, ó, a apostila é a Aprender Sempre, volume 1. Estamos na sequência 4. A página está aí na sua tela, página 46, né? No vídeo de hoje, as aulas 3 e 4, beleza? Beleza, vamos lá então. Aula 3. Se liga. Objetivo da aula: posicionar-se de forma contrária a preconceitos de qualquer natureza em suas práticas de linguagens. Legal. 1. Muitos de nós desconhecemos nossos direitos como cidadãos brasileiros. Direitos civis garantidos pela Constituição Federal, promulgada, lançada em 1988. Eu sou velho, eu lembro quando lançaram essa Constituição, né? Foi um marco na história do Brasil. Eu tinha 12 anos de idade, eu lembro de ver isso na TV. É a lei máxima do país. Ouça atentamente as orientações do seu professor, é nóis. Leia os textos a seguir. Título 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil, gente, é o nome completo do Brasil, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o meu nome, todo mundo me chama só de Celso, mas o meu nome completo é Celso Antônio de Almeida, né? Mesma coisa o Brasil, a gente chama só de Brasil, mas o nome completo é República Federativa do Brasil, tá bom? Antigamente era mais paga-pau dos Estados Unidos, né, que era Estados Unidos do Brasil, vocês acreditam nisso? Pergunta para seus avós para vocês verem. O diploma de professor do meu sogro vem escrito, no diploma dele vem escrito Estados Unidos do Brasil. Né? Do mesmo jeito que a gente chama só de Estados Unidos, mas é Estados Unidos da América. O Brasil, sei lá, 50 anos atrás era Estados Unidos do Brasil. Depois que mudou para a República Federativa do Brasil, tá bom? Então tá, vai lá. Artigo, apenas um pequeno parêntese aí para dar uma mini aula de história do Brasil. Agora voltando aqui na aula de português. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar, eliminar a pobreza. Se quiser escrever em cima aí, erradicar é eliminar, tá? A pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Legal, no papel é tudo muito lindo. Então, aqui, gente, a lei em si já existe há um tempão, né? Faz a conta aí, 1988, quanto que dá aí? 12 mais 21, 33 anos, né? Então a lei já existe faz tempo, falta cumprir. Olha lá, ó. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivo. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 2. Seguindo as orientações do professor, é nóis, reflita sobre o que você leu. Na sua opinião, quais ações poderiam e poderão ser feitas para promover o bem de todos, conforme está escrito no artigo 3º da Constituição Federal? Então, nessas 3 linhas aí, o que você vai pôr aí, meu caro? Você vai pôr a sua opinião. O que poderia melhorar na sociedade brasileira para que isso que está escrito na Constituição seja cumprido? Então, igual eu falei, gente, a lei em si já existe há 33 anos. O que está faltando, então? Cumprir essa lei. Então, escreve aí nessas 3 linhas o que você acha que falta para que se cumpram essas leis aí. Para que realmente exista igualdade no Brasil. 3. Seguindo as orientações do professor, responda. Na sua opinião, o artigo 5º, conforme descreve a Constituição Federal, está sendo respeitado pelos brasileiros de um modo geral? Aí, mais uma vez, a sua opinião nessas 3 linhas aí. Você acha que não, beleza, o Brasil está cumprindo tranquilo.
tudo que está escrito aí na Constituição. Não existe preconceito de nenhum tipo no Brasil, né? Homens e mulheres são realmente bem iguais, negros e brancos, enfim, não tem preconceito nenhum. Será que é isso que nós vemos no nosso dia a dia? Então escreve nessas 3 linhas, por favor. Tá bom? Daí tem anotações, para você anotar o que você quiser, o nome já diz, né? Aula 4. Construindo ideias. Objetivo da aula: posicionar-se de forma contrária a preconceitos de qualquer natureza em suas práticas e linguagens. É o mesmo objetivo da aula anterior. Tá. 1. Leia o recorte de uma reportagem. Involuntariamente, se quiser escrever em cima aí, é sem querer, tá? Involuntariamente é sem querer. Há 70 anos, no caso, 1900 e... quanto isso? 41, 50... 1951. A turnê, quer dizer, depende, né, de quando que é esse texto aqui. É 1951. Ai. Olha lá, ó, o texto é de 2020, né? Tá escrito ali, então 1950, tá bom? Tá. Involuntariamente, sem querer, há 70 anos, a turnê que a célebre dançarina e coreógrafa americana Katherine Dunham fazia pelo Brasil acabou por interferir nos rumos da história do país. Na noite de 11 de julho de 1950, uma terça-feira, em sua estreia no Teatro Municipal de São Paulo, ela, a Katherine Dunham, aproveitou o intervalo entre o primeiro e o segundo atos para fazer uma denúncia aos repórteres que cobriam o espetáculo. Revoltada, a artista relatou que dias antes o gerente do Esplanada, o luxuoso hotel vizinho do teatro, se recusara. Lembra do recusara, gente? Que falei para vocês? Devo ter falado já. É só um jeito chique de falar tinha recusado, tá bom? Não tá escrito errado, não é recusará, é recusara mesmo, tá? Então quando ela fala, quando a reportagem fala se recusar, é a mesma coisa que tinha se recusado, tá bom? Tá. Revoltada, a artista relatou que, dias antes, o gerente do Esplanada, o luxuoso hotel vizinho do teatro, se recusara a hospedá-la ao descobrir que era uma mulher de cor. O 5 Estrelas paulistano, o Hotel 5 Estrelas paulistano, né, o hotel mais de luxo que existe, mexeu com a pessoa errada. Além de especializada em danças de origem africana, Dunham era antropóloga, né, estudiosa dos costumes humanos e ativista social nos Estados Unidos, orgulhosa, portanto, da sua pele negra. A denúncia de racismo caiu no país como uma bomba. Primeiro, por ter partido de uma estrela de renome internacional, de fama internacional. Depois, porque o Brasil se julgava o mais perfeito exemplar de democracia racial. O Correio Paulistano, que é o nome de um jornal, né, classificou o episódio de revoltante incidente. O Jornal de Notícias de odioso procedimento de discriminação. Para o sociólogo Gilberto Freire, autor do clássico livro Casa Grande e Senzala, ó gente, como é o nome do livro é Casa Grande, como esse aí é o título do livro, coloca entre aspas aí para mim, por favor. Eles deveriam ter colocado, ou pelo menos ter colocado em itálico. Já que eles não colocaram, vocês vão colocar, por favor. Abre aspas aí no Casa e fecha no Senzala, tá? É o título do livro. Casa Grande e Senzala, que faz referência à época da escravidão. Casa Grande eram onde os senhores de engenho, né, os ricos, moravam, e a Senzala era onde os escravizados ficavam. Tá. Para o sociólogo Gilberto Freire, autor do clássico livro Casa Grande e Senzala, aquele ultraje à artista admirável fazia o Brasil amesquinhar-se em subnação. Amesquinhar-se é ficar pequeno, tá? E subnação é um subpaís, um país de segunda categoria, tá bom? De todas as reações, de longe a mais contundente, a mais, como é que vocês podem colocar em cima aí, mais grave, vamos dizer assim, a mais feroz, partiu do deputado federal Afonso Arinos. Na segunda-feira seguinte, dia 17 de julho, ele apresentou à Câmara dos Deputados um projeto de lei para transformar determinadas atitudes racistas em contravenção penal. Quase que um crime. Depois virou crime de verdade. Hoje em dia é crime, tá? Pela proposta, quem recusasse hospedagem em hotel, entrada em estabelecimento comercial, matrícula em escola ou contratação em empresa pública ou privada, particular,
desde que, por preconceito de raça ou de cor, poderia ser condenado a pagar multa e cumprir até 1 ano de prisão. Tá. O projeto de lei avançou ao longo dos meses seguintes sem polêmicas ou grandes debates. A aprovação na Câmara e no Senado foi por unanimidade, todo mundo votou a favor do projeto. Em 3 de julho de 1951, um ano depois do revoltante incidente no Hotel Esplanada, o texto aprovado ganhou a assinatura do presidente da época, Getúlio Vargas, e entrou em vigor com o apelido de Lei Afonso Arinos, que é o autor da lei. Foi uma lei histórica. A escravidão havia sido abolida 6 décadas antes, em 1888, mas os negros continuavam sendo vítimas de preconceito e ocupando as posições mais baixas da sociedade, sem que o poder público se preocupasse com isso. A Lei Afonso Arinos surgiu como a primeira norma destinada a punir e inibir atos racistas. Inibir é impedir que aconteça, tá? Legal. Vira a página, aí a foto, ó, da artista. Catherine Dunham, quando fazia à imprensa paulistana a grave revelação. Revoltante incidente com uma artista americana. Recusa ao Hotel Esplanada hospedagem à célebre bailarina Catherine Dunham, alegando motivos raciais. Faltou um H aí no Catherine, no segundo Catherine. Então é o recorte do jornal da época, de 71 agora, anos atrás. 2. Reúna-se com seus colegas, não vai rolar, de acordo com as orientações do professor. Partilhe as suas impressões após a leitura do texto. Você tinha conhecimento do fato que promoveu a criação da Lei Afonso Arinos? Então não tem como se reunir com os colegas, então você vai fazer individualmente essas 3 linhas aí. Eu falo por mim, gente, eu não tinha. Confesso que eu não tinha. Já tinha ouvido falar nessa lei, na hora que falou Lei Afonso Arinos, na hora, tô com um sininho aqui na minha cabeça que eu já ouvi falar dessa lei, já tinha ouvido, Vocês talvez nem isso, e não tem problema nenhum, porque, eu tô acabando de admitir que eu também não sabia do motivo da criação dessa lei. Então pode escrever nessas 3 linhas aí. Não, eu não sabia, fiquei sabendo agora através do texto, sabe? Fiquei chocado em saber disso. Então escreve aí nas 3 linhas, tá bom? O que mais? 3. Caso você tenha disponibilidade de acesso e queira saber mais sobre o tema, acesse o site Senado, tá aí o endereço do Senado. Você encontrará reportagens recheadas de fotos sobre temas de interesse nacional. Vamos retomar o que já lemos e debatemos até aqui. Analisamos a entrevista da MC Sofia ao Joca Jornal. Que mais? Discutimos algumas afirmações da artista da MC Sofia sobre o preconceito racial. Lemos e discutimos os artigos 3º e 5º, para pôr lá em cima o ozinho, mas tudo bem, da Constituição Federal de 1988. Agora, você conheceu e debateu sobre o fato que motivou a criação da Lei Afonso Arinos. Fizemos um recorte na temática que nos conduz nessa sequência de atividades. Estamos debatendo o preconceito com os cidadãos negros. Há, infelizmente, outras formas de preconceito. O preconceito social, dos ricos para com os pobres, o preconceito cultural, de quem sabe bastante para quem sabe pouco, o preconceito religioso, de uma religião para com a outra, o preconceito sexual contra os LGBTQI+, o preconceito linguístico, eu falo certo, você fala errado. Em uma pesquisa na internet sobre os tipos de preconceito, você poderá aprofundar o seu conhecimento para combater todas essas formas de violação aos direitos humanos. Depois do... Aqui, gente, vou ler de novo. Há, infelizmente, outras formas de preconceito. Social, cultural, religioso, sexual, linguístico. Tá errado aí, no lugar dessa vírgula, põe um ponto final aí para mim, por favor. E nesse em, faz com um E maiúsculo aí, tá? Então, social, cultural, religioso, sexual, linguístico. Ponto final na mesma linha. Em, põe um E maiúsculo aí, tá? Em uma pesquisa na internet sobre os tipos de preconceito, você poderá aprofundar o seu conhecimento para combater todas essas formas de violação aos direitos humanos. Legal. E daí... acabou já. Foi rapidinho. Era mais leitura, mas tem essa questão para responder aí, tá? A 3 e a 4 tá juntão assim mesmo? É isso mesmo? Qual que era a 3?
Ah, tá. 13 era aqui para dizer se falar sobre a Constituição. Então, beleza. Então, acabou por hoje. Tá bom, gente? Então, no próximo vídeo, como de costume, né? Às 5 e 6. Mas por hoje é só, pessoal. Tá bom? Valeu, primeiro A. Fiquem com Deus.